O ex-assessor da presidência, Felipe Martins, foi preso preventivamente nesta sexta-feira em sua casa em Ponta Grossa, PR, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Fica comigo neste vídeo, porque eu vou te explicar os reais motivos dessa prisão. O que aconteceu nesta manhã não é apenas mais uma prisão registrada no noticiário. É um episódio que escancara como decisões judiciais, medidas cautelares e interpretações técnicas estão redefinindo, na prática, o destino político e pessoal de nomes ligados ao governo Bolsonaro. E a pergunta que já surge é inevitável: onde termina a cautela judicial e onde começa a punição máxima por descumprimentos considerados mínimos? Na manhã desta sexta-feira, dia 2, a Polícia Federal bateu a porta de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro. 3 agentes cumpriram uma ordem direta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Felipe foi retirado de casa em Ponta Grossa, no Paraná, onde estava em prisão domiciliar, e levado para um presídio local. Tudo isso por um motivo específico, registrado de forma objetiva na decisão: o uso de rede social durante o período em que estava expressamente proibido de acessar qualquer plataforma digital. E aqui é importante prestar atenção nos detalhes, porque são eles que definem o rumo dessa história. Felipe Martins estava em prisão domiciliar desde o dia 27 de dezembro de 2025, monitorado por tornozeleira eletrônica. Essa medida foi concedida dentro de um contexto maior, após a tentativa de fuga do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, para El Salvador. A partir desse episódio, Alexandre de Moraes endureceu o regime de vários investigados ligados aos chamados núcleos 2, 3 e 4 do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Prisão domiciliar, sim, mas com regras rígidas e advertências explícitas. E uma dessas regras era clara, direta, sem margem para interpretação elástica: proibição absoluta de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Nada de postar, curtir, comentar ou sequer acessar. Nenhuma exceção pública, nenhuma brecha registrada na decisão. E Moraes deixou isso documentado. Qualquer descumprimento levaria automaticamente à conversão da domiciliar em prisão preventiva. Agora preste atenção nesse ponto, porque ele muda tudo. Segundo a decisão do ministro, houve acesso ao perfil de Felipe Martins no LinkedIn no dia 28 de dezembro de 2025. Esse acesso foi comunicado ao gabinete de Moraes por e-mail, enviado pelo coronel reformado da Aeronáutica, Ricardo Wagner Roquette, que já havia sido exonerado do MEC no início do governo Bolsonaro. A informação foi apurada, juntada aos autos e, segundo o Supremo, confirmada pela própria defesa, ainda que classificada como um acesso técnico ou silencioso. Na avaliação de Moraes, isso basta. O despacho é categórico ao afirmar que Felipe Garcia Martins Pereira descumpriu as medidas cautelares impostas, mesmo sabendo que estava proibido de usar redes sociais. Para o ministro, esse comportamento demonstra desprezo pelas decisões judiciais e quebra total da confiança que fundamentou a concessão da prisão domiciliar. E aqui surge uma pergunta incômoda: quando a confiança é quebrada, existe espaço para ponderação ou o sistema reage de forma automática? A prisão preventiva foi decretada no dia 31 de dezembro de 2025 e executada agora, no dia 2 de janeiro de 2026. A ordem integrou uma operação mais ampla da Polícia Federal, com diligências em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e o Distrito Federal. Não foi um ato isolado nem improvisado. Foi uma decisão inserida numa engrenagem jurídica já em funcionamento. Mas do outro lado está a defesa, que nega de forma contundente qualquer descumprimento. Os advogados afirmam que Felipe Martins não acessou o LinkedIn nem qualquer outra plataforma digital.
Segundo eles, a suposta atividade registrada decorre de mecanismos algorítmicos da própria rede social, sem ação humana direta. As contas, dizem os defensores, estão sob custódia técnica exclusiva dos advogados apenas para a organização de provas e preservação da defesa, sem qualquer postagem, interação ou envio de mensagens. E aqui entra um ponto sensível que você precisa analisar com calma. Se registros automatizados podem ser interpretados como uso ativo, até onde vai a responsabilidade direta do réu? E mais, quem define, na prática, o que é acesso proibido quando se trata de sistemas digitais que funcionam de forma autônoma? Essas perguntas ainda não têm resposta definitiva, mas já produzem consequências concretas e imediatas. Após a prisão, a defesa classificou o episódio como prisão política e vingança, afirmando que Felipe Martins estaria sendo perseguido por sua atuação e por quem representa simbolicamente dentro desse processo. Os advogados anunciaram que vão recorrer, sustentando que não existe base fática ou jurídica suficiente para justificar o agravamento da medida cautelar. Agora, para entender o peso real dessa prisão, é preciso olhar para o histórico do caso. Felipe Martins é réu na Ação Penal 2693, o chamado Núcleo 2, sob relatoria de Alexandre de Moraes. Em 16 de dezembro de 2025, ele foi condenado por unanimidade da primeira turma do STF a 21 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado, além de multa e inelegibilidade. Os crimes imputados incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Segundo a acusação, Felipe teria participado da operacionalização da chamada trama golpista, incluindo o envolvimento com a minuta que previa medidas extremas, como a prisão de autoridades do Supremo e a convocação de novas eleições. A defesa nega as acusações, mas a condenação já foi proferida, embora ainda não seja definitiva, pois há recursos pendentes. Por isso, até então, ele não cumpria a pena em regime fechado. E é exatamente aqui que muitos observadores fazem outra pergunta incômoda. Se a pena ainda não transitou em julgado, qual é o limite entre cautela processual e antecipação de punição? Essa discussão atravessa todo o caso e divide juristas, analistas e a opinião pública. O fato é que, goste-se ou não do personagem, a decisão está tomada e os efeitos já são reais. Felipe Martins deixou a prisão domiciliar e agora está em um presídio, por ordem direta do ministro Alexandre de Moraes. O motivo formal é o descumprimento de uma medida cautelar específica. A consequência é a perda imediata de um benefício concedido sob condições rigorosas. E agora eu te pergunto, de forma direta, você acredita que o sistema jurídico brasileiro tem conseguido equilibrar rigor, legalidade e proporcionalidade nesses casos? Ou estamos diante de um modelo em que qualquer deslize, técnico ou não, resulta automaticamente na punição mais dura disponível? Essa não é uma pergunta simples, e é justamente por isso que esse caso não pode ser tratado como apenas mais uma manchete de rodapé. Ele revela como o judiciário tem atuado, quais são os limites impostos aos réus e como decisões individuais produzem impactos profundos no cenário político e institucional do país. Se você quer continuar entendendo, sem filtro e sem maquiagem, o que realmente acontece nos bastidores da política brasileira e internacional, se inscreva no canal agora, curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também quer informação direta, clara e sem distrações. Aqui você acompanha os fatos, entende o contexto e tira suas próprias conclusões.